Olá, eu sou Benício Filho e que alegria estar aqui no meu canal, gravando esse conteúdo para você. E sobre ele a gente teria muito, mais muito que falar. E eu quero ficar aqui em alguns pontos para fazer você refletir um pouco sobre a minha jornada e sobre a tua jornada e como você pode colocar o ser humano no centro da tua vida, da tua corporação e de tudo que você faz. Bem, eu vou contar para você um pouco da minha própria história ao longo desses anos à frente de algumas empresas que eu criei. Quando a gente está inserido no contexto de tecnologia, numa empresa que tem uma dinâmica de soluções baseadas em tecnologia da informação, a gente acaba tendendo até a entender, olha que interessante, tendendo a entender que parece que a tecnologia, parece que aquilo que você promove de bem-estar para as pessoas a partir da tecnologia da informação é o fim, é o melhor de tudo, é o mais importante e tudo mais. Bem, eu junto com meu sócio de caminhada e irmão de vida, Nelson Corrêa, criamos a Ravel Tecnologia há mais de 20 anos e lá atrás a gente tinha um grande propósito: resolver o problema das áreas de tecnologia das empresas, da vida das famílias e de tudo que estava inserido nesse contexto das primeiras máquinas, da informática. Começava o desktop, né? Aquele computador em casa, e dentro daquele contexto o protagonismo da tecnologia era gigante. Ao longo dos anos, essa empresa foi mudando e naquele primeiro momento e naquele contexto, eu e o Nelson enxergávamos a tecnologia assim como a grande protagonista desses novos ambientes. Lembro de uma história de um pai que comprando o seu primeiro computador da vida para sua filha. Quando eu levei esse computador na casa dele, porque naquele tempo a gente montava o computador na casa das pessoas. Quando eu montei aquele computador na mesa e coloquei o computador, o pai olhou para mim, olhou para a filha e falou: "E agora? A gente já está mais inteligente por causa dele?" Eles não tinham nem a mínima ideia como ligar aquela máquina, mas apenas a presença do computador já era algo que dizia muito para aquela família. E eu vi muito isso durante a minha vida, da tecnologia, dos computadores, da informática, começarem a transformar o dia a dia de absolutamente tudo na nossa vida. Essa empresa Ravel, ela evoluiu e nós também evoluímos enquanto seres humanos e começamos, de certa forma, a perceber que aquela tecnologia que tão bem fazia também promovia algumas coisas que não eram tão boas e, por outro lado, havia ali um extremo de uso de tudo que estava ligado a essa grande inovação que estava surgindo. O que é interessante aqui que seja dito é que quando eu falo de tecnologia 15, 20 anos atrás, o máximo que a gente tinha acesso eram os primeiros computadores. Você imagina que os smartphones, como a gente usa, são muito recentes na nossa vida. E quando eles começaram, os tijolões, né, que a gente carregava no bolso, começou e se abriu uma nova era, né, a era da mobilidade. Dentro dessa nova dinâmica de tecnologia, começaram a surgir os portáteis, os iPads, as telas móveis e tudo mais. E aí, dentro de um contexto de maior uso da tecnologia, Nelson e eu também mudávamos enquanto seres humanos. E a gente percebia que algumas coisas ali não faziam mais tanto sentido. Até porque, como o uso da tecnologia se tornou onipresente, o abuso dela trouxe para as empresas uma dinâmica de punição. Então eram muito comuns algumas soluções da Ravel que tinham muito mais o caráter punitivo, como o controle da internet, o controle de e-mail, o controle de arquivos, do que a educação para o uso correto e, por outro lado, o maior aproveitamento daquelas próprias ferramentas, porque elas eram simplesmente incríveis. Bem, a transformação que a Ravel passou nos últimos 10 anos foi uma transformação de trabalhar e de oferecer a tecnologia para essas empresas a partir do seu lado bom, transformando também os seus usuários e inclusive os nossos colaboradores e todos ligados à nossa própria área enquanto empresa, enquanto modelo de negócio, enquanto mente. Mas a maior transformação mesmo que ocorreu foi que ao longo desses últimos 10 anos nós percebemos que o mais importante não era a tecnologia em si, mas como o uso dela poderia de fato, melhorar a produtividade, melhorar a vida, melhorar as ferramentas de uso, reduzir
o estresse de uso de ferramentas que são inadequadas e promover um ambiente de trabalho mais acolhedor, mais próximo e otimizado, liberando realmente as pessoas do trabalho que a máquina, a tecnologia pode fazer. Bem, essa é uma reflexão sobre a jornada que eu tenho dentro de uma empresa que eu criei há 20 anos, de uma maneira bem sucinta, né? Transformando uma longa numa curta história. Mas aqui eu reflito com você o seguinte: quando essa transformação foi ocorrendo, e ela não ocorreu num estralar de dedo de um dia para o outro, ela foi uma transformação partindo de uma tomada de consciência, inclusive de nós sócios, eu percebi o que realmente importava nesse universo da tecnologia. Será que na tua companhia, será que na tua vida, a tecnologia não está ocupando um espaço muito maior do que ela deve? Eu posso usar esse caminho que eu estou usando para falar com você como algo bom, para promover o conhecimento, te levar a uma experiência, te levar a uma troca, ou também usá-la por um caminho ruim. A nossa consciência do que é a tecnologia nos torna protagonistas do uso dela e não reféns do uso dela própria. Esse é Benício Filho, convido você a ler os meus artigos, a ler todos os materiais que eu produzo e se você quiser deixar um comentário, eu terei o maior prazer em interagir com você. Obrigado, até o próximo conteúdo.